O CP Online de hoje entrevista a coordenadora do curso de marketing, professora Kátia Manangão, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o curso, para aqueles que estão interessados, aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a área. Olá, professora, tudo bem? Olá. O curso de marketing, o que um aluno que começar a cursar marketing, ele vai ter como disciplina, por exemplo? Bom, nós temos, assim, diante da formação eclética, né, do profissional de marketing, eu digo sempre que ele tem uma formação híbrida. Por quê? Ele necessita de várias áreas do conhecimento para desenvolver, forjar, né, o seu conjunto de competências para atuar na área mercadológica. Primeiro que nós estamos na grande área do campo da administração, porque o profissional de marketing se integra à equipe de administração, enquanto os administradores fazem a gestão das práticas da organização, o profissional de marketing ele atua na área de planejamento e de estratégia. E na medida em que se trabalha com planejamento e estratégia, você tem um aspecto muito importante, que primeiro é olhar para o ambiente externo. Ao executar um planejamento estratégico, você tem que ter, assim, constituir cenários. Então, traz-se elementos da sociologia de mercado. Quando se fala da questão de pensar demandas, nichos de mercado, você traz os conhecimentos da psicologia do consumidor e também, cada vez mais, da área de antropologia de consumo, com uso assim, mais frequente. É uma tendência do uso da pesquisa etnográfica, que vem do campo da antropologia. Nós temos também os aspectos da área da economia. Então, na verdade, o profissional de marketing ele tem dentro do seu currículo disciplinas da formação da administração, da área de finanças, né, porque também trabalha desenvolvimento de produtos, e não só apenas de desenvolvimento, mas formação de preço. Então, a parte de finanças, os aspectos econômicos, porque quando se analisa cenários externos, você também tem que pensar nos aspectos econômicos, a psicologia, a sociologia, a antropologia, só para citar algumas das áreas, sem deixar de lado, e uma área extremamente relevante, é a área da comunicação social. Porque a publicidade, a propaganda, a comunicação institucional também pressupõe o uso de várias ferramentas que vêm da formação de comunicação social. Então, assim, eu digo que nós somos especialistas em generalidades, mas várias áreas do conhecimento trafegam no desenvolvimento das competências do profissional de marketing. Kátia, como você enxerga o mercado de trabalho atualmente para o profissional de marketing? Especialmente, eu vejo muito aquecido porque eu tiro pela minha experiência com os estudantes da Universidade Católica de Petrópolis, né? Nós temos assim, essa relação até de muito orgulho e de afeto, né, do curso que já tem 10 anos. Então, eu vejo assim, os nossos egressos, os nossos estudantes que já se formaram. Nós estamos numa cidade como Petrópolis, então muitos vão correr mundo, né? Estão em São Paulo, estão em outros mercados, muitos no Rio de Janeiro, mas há um movimento até de retorno. Nós temos alguns ex-alunos nossos que se tornaram empresários, constituíram grandes agências que estão em destaque no estado do Rio de Janeiro, em comunicação integrada de marketing, né? Quer dizer, são agências de comunicação bem complexas, e vejo os nossos estudantes já, nós temos turmas de segundo, de quinto, de sétimo período, e todos eles estão trabalhando, quer dizer, até os nossos alunos de segundo período, eles já estão estagiando, alguns voluntariamente, mas a demanda está extremamente aquecida por este perfil de profissional, e especialmente para nós, para os nossos alunos de marketing. Então, assim, nós ficamos muito felizes porque nós recebemos, às vezes, solicitações de parceiros nossos que precisam de profissionais com esse perfil, e o que ocorre, às vezes, assim, a gente divulga, é um movimento, um circuito, sempre buscando uma ascensão, talvez, numa posição melhor, né, ou financeiramente, ou dentro de uma área, porque o campo de prática do marketing ele é muito amplo, né, mas todos estão atuando na área, nessa grande área do marketing. Então, eu digo que primeiro, para um profissional que não gosta de rotinas, que gosta de desafios,
né? Cada dia é um dia diferente, e esses desafios que nos impulsionam e que fazem essa paixão pelo que fazemos. Esse ecletismo também, porque há uma característica muito específica, você vê no perfil desse profissional que se forja, que se constitui, que ele é dado aos desafios e criatividade, muita criatividade. Então, são competências que são buscadas dentro da organização do mercado como um todo, seja no setor, no terceiro setor, trabalhando em projetos não governamentais, projetos sociais, seja dentro de empresas multinacionais, ou seja, até mesmo empreendendo em pequenas e médias empresas. Correto. São mais de 10 anos de curso já? Sim, nós temos aí já 10 anos formando, né, os estudantes, os nossos egressos, e é interessante porque a gente, de vez em quando eles retornam, né, e é muito bom porque nós os trazemos e eles têm um prazer muito grande de estar conosco nas nossas atividades, nós fazemos questão de tê-los conosco para mostrar essa trajetória, né, o crescimento, as possibilidades de caminhos, né, a serem traçados dentro dessa ampla formação do profissional de marketing. É uma história já grande, né, com mais de 10 anos de existência, e o que a gente pode destacar como diferencial do curso de marketing oferecido pela Católica de Petrópolis? Uma característica que sempre desde o início foi, nós sempre tivemos uma preocupação muito grande em desenvolver muita prática, né? O exercício, até mesmo dentro de sala de aula, nós temos, por sermos uma cidade onde a própria instituição é muito integrada com outros diversos órgãos, né, e com o mercado mesmo, né, nós temos aqui um varejo que está sempre sendo fomentado. Então, nós temos grandes parceiros, empreendedores, que também são muitos, fizeram o Empretec, nós temos o Sebrae, nós temos várias instituições que fazem essa mediação conosco. Então, nós temos assim, o privilégio de poder trazer, por exemplo, em algumas disciplinas de formação específicas da área de marketing, os empresários não estudamos casos, cases em livros. Sim, nós o fazemos, mas nós temos o privilégio de trazer sucessos, cases de sucesso da nossa cidade, né, ou do nosso entorno, e esses empresários vêm com muito prazer e se relacionam com os nossos jovens, permitem que eles façam uma imersão nessas empresas e desenvolvam sensibilidade. Isso tudo desde muito cedo. Então, a gente trabalha com a metodologia do estudo de caso a partir já do terceiro, quarto período. Então, há uma disciplina como comunicação integrada de marketing. Nós trazemos os empresários, selecionamos 2 ou 3, formalizamos o convite, ele vem, e os alunos, a partir do que se apresenta no aspecto teórico, eles aplicam isso, desenvolvem estratégias e oferecem aos empresários como caminhos alternativos. E é uma troca muito rica, né? Permite que eles acessem esses ambientes de trabalho, que não fiquem só no campo das ideias e na especulação, né? E acontece que o feedback dos empresários, muitos aplicam e retornam para a instituição, né, para dizer, olha, o que deu certo, o que deu errado. Então, esse primeiro aspecto é muito, assim, essa participação, essa integração estreita com o mercado, é um aspecto muito positivo. O segundo aspecto é a questão da extensão. Nós temos um volume significativo onde há uma oportunidade para nós realizarmos eventos, trazermos executivos, profissionais, os nossos egressos para contar suas histórias de vida, porque nada sensibiliza mais do que a experiência, né? Então, nós privilegiamos muito isso e organizamos muitos eventos com essa intenção, né? Nós temos Expert Meetings em marketing, nós temos o Café Digital, em função mesmo até dessa percepção de que o mercado está se transformando, especialmente para o profissional de marketing. Em Petrópolis. Aqui em Petrópolis, só para citar, nós temos 27 agências de comunicação que caminham muito bem e nós acreditamos que, em função da nossa localização, se não fossem os recursos tecnológicos, né, nós não teríamos aí grandes contas sendo atendidas, inclusive contas internacionais. Então, nós temos até assim, os nossos alunos que estão se formando, muitos já desenvolvendo, empreendendo os seus próprios negócios, que também é uma característica do nosso estudante, eles são empreendedores, agências de marketing digital, já na especificidade de uma tendência de mercado. E aí vem aí um terceiro diferencial do nosso curso, que é a preocupação em estar sempre
atualizando o currículo. Então, nós temos um projeto pedagógico que, quando houve o reconhecimento do curso como um curso de bacharelado, nós não somos tecnólogo, nós somos um curso de bacharelado, ressaltando que o perfil do bacharel em marketing é para o planejamento, para a estratégia, e o perfil do tecnólogo é para o trade, mais para a prática, para a atuação no trade. Então, o nosso diferencial sempre foi buscar aquele profissional que faz a estratégia, desenvolve o planejamento estratégico, é o visionário, que vai criar visão de futuro, vai traçar caminhos, vai buscar o desenvolvimento de novos produtos e serviços, identificar demandas de mercado. Então, esse projeto pedagógico que foi reconhecido, né, pelo MEC, com uma ótima avaliação, nós fomos muito bem avaliados, vindo esse reconhecimento, ele se atualiza, trazendo não apenas as atividades de extensão com foco no que há de tendências, como também nas disciplinas eletivas. Essa é a função da eletiva, né? De a cada semestre o poder formular uma disciplina, conteúdos do que vem despontando no mercado como mais relevante. Então, nós temos aí hoje a questão das redes sociais. Uhum. Então, a próxima eletiva que nós estamos incluindo no nosso currículo são a questão das redes sociais. Há um tempo atrás, nós estávamos falando da questão do e-commerce, uns 2, 3 anos, introduzimos o comércio eletrônico como uma referência. A especialização também na área, por exemplo, etnografia. A etnografia entrou com muita força dentro do marketing. Então, nós estamos introduzindo também a questão da pesquisa etnográfica dentro do conceito da antropologia de consumo. Então, antropologia e marketing abraçados. Então, esse também é um outro grande diferencial. Talvez por esses diferenciais, o engajamento e o envolvimento dos alunos, né, é uma paixão, a gente sente, né, um envolvimento, uma paixão muito grande. Eles têm muitas iniciativas e nós apoiamos, como foi agora recentemente esse viral deles, que eles fizeram um vídeo para mostrar a alegria deles pela decisão do ser profissional, buscar ser o profissional de marketing. E, para brindar e coroar isso tudo, a nota 5 no ENAD. Nós somos o único curso de marketing que obteve a nota 5 na última avaliação do ENAD, e essa posição é a única nota no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que é engajamento, é paixão, e realmente apaixonante. Eu sou meio suspeita de falar, né? Eu ia até comentar contigo agora que, observando você falar assim, dá para ver a paixão com que você fala sobre o curso. Então, acredito que seja muito gostoso mesmo estudar e ter todas essas disciplinas. Só de ouvir você falar já dá uma vontade mesmo de assistir a aula e de saber como é que é e de aprender um pouquinho mais sobre o marketing. O que acontece, assim, eu particularmente, quando eu estou em sala de aula, eu digo assim, é apaixonante, é encantador. Claro, as pessoas têm que encontrar a sua área, o seu dom, né? Aquilo que as suas competências reunidas vão permitir que você execute bem essas tarefas. Eu acho que a alegria do encontro, de você se encontrar, ela não tem preço, né? Eu acho que, inclusive, o viral dos meninos de marketing, acho que eles desde muito cedo, foi uma iniciativa da turma do primeiro período, né? Muito apaixonados e muito felizes porque realmente descobriram que era aquilo mesmo que eles queriam fazer. Muitos entram na universidade pensando que, ao fazer marketing, estão fazendo comunicação social. Na verdade, assim, eu tento desmistificar, porque o marketing, a comunicação social está contida numa estratégia mercadológica, né? E é importante o conhecimento da área de comunicação. Nós temos muita comunicação social dentro do marketing. Sim. Elas precisam caminhar juntas. Mas, antes de tudo, o marketing é estratégia, é planejamento, né? É um escopo, muito amplo esse olhar do profissional de marketing, da atuação do profissional de marketing. Ele atua em agência, enfim. Também em agências de comunicação, a gente tem visto uma tendência, inclusive, dos executivos de atendimento de agências de comunicação serem profissionais de marketing, com a primeira formação em marketing. Mas, assim, eu, por exemplo, sou formada em comunicação social, fui fazer uma pós e, passados 20 anos, consolidou-se a formação do profissional de marketing no país. Né? Hoje, nós já até conseguimos reconhecer e identificar esse espaço, a identidade do profissional. Mas o que eu acho assim, mais importante de nós ressaltarmos é engajamento. Né? Eu acho que a paixão, o engajamento, e você acreditar
que os processos dão certo. Né? Dão certo no sentido de que eles geram resultados, eles são marketing, é coerência pura. Não existe muito essa coisa do delírio. Não, é coerência, sensibilidade, essa questão, né, da percepção somada à questão da intuição, esse olhar sensível. Então, é apaixonante por isso. Mas, antes de mais nada, é apaixonante pela questão do engajamento. Né? E de nós, no nosso exercício, na prática, o próprio estudante, a gente vê a olhos claros, assim, o salto quântico deles, a evolução a cada semestre. Então, assim, eu reputo como um curso de uma formação sólida, consistente, e o aluno que consolida, ele consolida com muita alegria e felicidade, com um sentimento de que realmente era aquilo que eu queria. Então, eu acho que o 5 no ENAGE é em função desse engajamento, dessa alegria, dessa felicidade pela escolha do que se faz. Ok. Aqueles interessados em saber mais sobre o curso, em conhecer mais, como eles devem fazer? Eles podem entrar em contato conosco pelo nós temos o 2244 4044, que é um telefone que faz esse atendimento institucional das pessoas que buscam informações. Temos o e-mail também da coordenadora, que é katia.manangão@ucp.br. A universidade também oferece o que a gente chama de programa de experiência. A qualquer momento, as pessoas interessadas podem mandar um e-mail ou ligar para o telefone e agendar uma visita. Nos períodos em que nós estamos em aula, em atividades, nós convidamos os alunos para vir assistir uma disciplina, claro, sempre, né, de formação específica, conversar com os estudantes, conversar com os professores. Então, as portas da universidade estão abertas para ele desenvolver essa sensibilidade com um pouquinho de experiência, né, que a gente pode oferecer, né, um pouquinho de doses homeopáticas, né, do dia a dia da rotina de sala de aula. Em períodos de férias, de recesso, nós, coordenadores, especialmente eu, estou aqui à disposição para receber, para apresentar o projeto pedagógico, apresentar o currículo, a matriz curricular, fazer uma visita pelo campus, né, e esclarecer todas as dúvidas, porque são muitas. Né? Mas a ideia é que, optando pelo caminho do marketing, optando por um outro caminho, nós estamos muito felizes, né? E a nossa intenção, a nossa função como docente é essa mesmo, né? É auxiliar, catapultar, né, esses jovens aí para que eles façam as escolhas corretas. Kátia, muito obrigada por todas as informações, obrigada pela participação. Eu te agradeço a oportunidade e torcer para que nós tenhamos cada vez mais jovens engajados e apaixonados querendo fazer marketing conosco aqui na Universidade Católica de Petrópolis. O UCP Online fica por aqui. Até o próximo programa.